E aí, pessoal, vim aqui dividir com vocês uma história sobre uma consulta astrológica que mudou totalmente a minha relação com a astrologia. É legal até a gente contar essas histórias de consulta astrológica, porque as pessoas têm muita ideia, assim, de que estar com um astrólogo é como se estivesse com alguém, sei lá, com a bola de cristal na sua frente, te dizendo coisas do tipo, olha, quinta-feira, 7 de setembro, você vai conhecer o amor da sua vida. E não é assim que as coisas acontecem. A história que eu vou contar é muito minha, muito pessoal, da Juliana sentada na cadeira da cliente. Eu acho que assim vai dar para vocês entenderem bem o que acontece numa consulta astrológica e, sobretudo, como ela pode ajudar a gente quando a vida fica, sei lá, mais amarga. Como de costume, no meu aniversário, eu estava feliz, contente fazendo a minha consulta astrológica, quando de repente a minha astróloga me faz uma pergunta. Você tem algum amigo ou amiga que esteja sendo, nesse momento, fonte de alguma preocupação, que esteja com algum problema, com alguma dificuldade, alguma coisa assim? Você conhece algum amigo que esteja precisando de ajuda? Nesse momento eu parei, pensei por alguns segundos. Cara, eu passei mentalmente várias pessoas, assim. Sabe aquela lista de pessoas, checklist que você faz? Na hora eu respondi: "Não". E era verdade, não tinha ninguém que eu pudesse pensar que tivesse precisando de ajuda, ou sei lá, um amigo que tivesse me pedido dinheiro emprestado, ou alguém que estivesse passando por uma crise. Cara, eu não conseguia pensar em ninguém. A conversa continuou, a consulta terminou e eu segui minha vida. Muito poucos dias depois, assim, uma semana, eu recebi a notícia de que um dos meus melhores amigos tinha se suicidado. Até hoje é bem difícil falar isso em voz alta, assim, tipo, sei lá, que ele morreu. Acho muito estranho. Porque tanto naquele momento em que eu passei as pessoas pela minha cabeça, me parecia surreal que uma coisa dessa pudesse acontecer, quanto, sei lá, o lugar que ele ocupava na minha vida era muito grande, então nunca pensei que ele fosse uma pessoa que eu não pudesse ligar amanhã, entende? Durante muito tempo eu voltei àquela pergunta da Letícia. Ela ficava ecoando na minha cabeça: você tem algum amigo que está precisando de ajuda? Porque ele não era só meu amigo, ele era um dos meus melhores amigos. Uma, sei lá, das pessoas mais importantes que eu tive na vida. Então, seria muito fácil eu criar uma narrativa onde eu sentisse algum tipo de culpa. Porque, dada a importância que ele tinha, era muito fácil eu pensar: cara, como é que eu não via? Como é que eu não percebia? Como é que eu não sabia? Sei lá. E pra ser bem sincera, eu busquei essa culpa durante muito tempo. Procurei mesmo ela. Eu revirei conversa, áudio, reli mensagem, voltei mentalmente a todos os encontros que a gente teve na vida. Mas toda vez que eu voltava e revivia tudo isso, eu encontrava a mesma resposta, que era: eu não sabia. E cara, como é que eu demorei tanto tempo pra perceber essa coisa tão simples assim? Porque o fato de existir uma necessidade, existir a necessidade dele, né, de ajuda, é uma coisa. Eu ter acesso a essa necessidade é completamente outra. Hoje eu sei que amigo estava precisando de ajuda e que tipo de ajuda era, mas naquele momento não tinha como eu ter a mínima ideia. Eh, da última vez que a gente conversou, eu perguntei pra ele: "Você tá bem?" E ele me respondeu: "Tô, tô um pouco triste pelo fechamento do restaurante", ele tinha um restaurante, mas também me contou, assim, os planos de abrir novos negócios, eh, sei lá. E eu pensei: como é que ele não ia estar triste, né, era o projeto da vida dele, mas eu também acreditei nessa vontade que ele tinha de seguir em frente, e ele também parecia acreditar nisso quando ele falou comigo. Então não tinha motivo para não acreditar. A gente fez o que todos os amigos fazem, sabe, tipo,
compartilhar os incômodos da vida adulta, falar das tristezas, das alegrias. Ele falou um pouco da filha dele, eu falei um pouco das minhas sobrinhas e a gente seguiu, normal. Foi aí que caiu a bigorna na minha cabeça, assim, de que a gente não tem acesso irrestrito ao mundo do outro, né? A gente tem essa ilusão, mas a gente não tem mesmo, assim, nem das pessoas que ocupam os maiores lugares das nossas vidas, assim. Nem melhor amigo, nem pai, nem mãe, ninguém. Assim, a gente habita o mesmo, sei lá, o mesmo mundo, mas a gente não habita a mesma alma. E tem coisas que a gente não compartilha normalmente, é do ser humano. E às vezes a gente não compartilha porque a gente nem encontra palavra para nomear aquilo que a gente está sentindo. Muitas das nossas dores ficam ocultas às vezes, e às vezes oculta dos amigos, da família, ou sei lá, até da gente mesmo, né? E foi exatamente aquela pergunta naquela consulta que me fez entender isso, que a pergunta estava certa. A necessidade existia, existia de fato alguém que estava em sofrimento, precisando de ajuda. Mas ninguém, nem eu nem ninguém, tinha conhecimento disso. E esse clique que eu tive mudou totalmente a forma em que eu naveguei aquele luto. Porque qualquer tipo de responsabilidade que eu pudesse ter pressupunha um conhecimento daquilo, né? E eu não posso agir sobre coisas que eu não sei. Como é que eu posso responder a uma necessidade que nunca me foi apresentada, né? Ou como é que eu posso ajudar alguém que, sei lá, nunca pediu ajuda? Obviamente, se eu soubesse, eu teria ajudado, eu teria corrido, eu teria, sei lá, feito qualquer coisa que estava ao meu alcance, mas a gente também ficar direto nesses sis é continuar ali no plano das inúmeras possibilidades que não foram, porque o fato era só um, ninguém sabia, cara. E a gente não sabia, não é porque a gente era ausente ou a gente não amasse ele o suficiente. A gente simplesmente não sabia porque ele não quis que a gente soubesse. Foi aí que eu entendi uma das coisas mais legais que a astrologia me ensinou, que a maior lição daquilo ali que eu tinha que viver estava naquela pergunta, daquela consulta. Porque ela me fez perceber uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é o seguinte, que é óbvio, mas que eu realmente nunca tinha pensado com essa profundidade, que é a gente não tem controle do cenário inteiro. E talvez essa seja uma das maiores ilusões também que a gente tem na vida, porque a gente fica pensando, nossa, e se eu tivesse prestado atenção? E se eu tivesse ligado? E se eu tivesse feito diferente? Mais uma vez, nas possibilidades infinitas de uma coisa que não existe, que a gente não tem controle, que a gente não sabe, não tem conhecimento. O fato é, a pergunta existia, tinha alguma coisa acontecendo. Mas o que aquela pergunta mostra é que aquilo não estava inteiramente ao meu alcance. E que a astrologia não é uma ferramenta de controle da vida. Ela te faz reconhecer os tempos. Era tempo de ajudar um amigo. Do mesmo jeito que a pergunta poderia ter sido sobre saúde. Você está sabendo de alguma coisa que você possa ter? Eu iria fazer um check-up. Ou, sei lá, se fosse sobre relacionamento, mas a pergunta ali não me dava margem para a resposta que ela deveria ter, que ela poderia ter. E sei lá, existe uma coisa importante aqui, que é que nem tudo que a astrologia aponta são coisas sobre as quais a gente pode agir. Por exemplo, nesse caso não tinha o que fazer, né? E aí eu entendi que o mapa mostra pra gente a parte da história que passa por nós, e não a história inteira. No meu mapa, naquele momento, aparecia um amigo precisando de ajuda. Essa era a parte da história que me dizia respeito. Mas eu nunca vou saber o que aparecia no mapa dele. Talvez aparecesse, sei lá, uma dor profunda que ele tivesse que tratar, ou que aparecesse uma dificuldade de pedir ajuda. Isso a gente nunca vai saber.
E o que a gente sabe é que ele escolheu viver essa dor em silêncio, e essa é a parte dele da história. E eu tinha a minha. E me fez perceber também que toda vida humana tem um território daqueles que a gente não consegue acessar, sabe? Como se fosse quartinhos da alma que a gente, sabe, tranca com chave, que nem todo mundo tem acesso. E tem dores que não encontram nem palavra para sair. Esse foi o caso dele. E a astrologia nunca me prometeu contar essa história inteira. Eu nunca vou saber, mas ela me mostrou a parte dessa história que atravessava a minha história. A gente só pode enxergar o lugar que a gente ocupa dentro dos acontecimentos. A gente vê a parcela do destino que passa por nós e não a totalidade dele. Eu não podia enxergar esse mundo interior do meu amigo e nem podia enxergar mais além do que o que eu enxerguei, que era o pedaço da história que chegava até mim. Talvez tivesse um amigo precisando de ajuda. De fato tinha. E aí eu comecei a entender que existia uma enorme diferença entre viver uma tragédia, porque foi uma tragédia, mas que aquilo não tinha nada a ver comigo, eu não tinha culpa, eu não fazia parte da minha história. Obviamente a tristeza é inevitável, é gigantesca, avassaladora, mas não tem que ter culpa. O sofrimento fazia parte, de alguma maneira, desse meu momento, mas eu podia ainda escolher de que forma eu queria viver esse sofrimento e esse luto, porque isso sim me pertencia, entende? E foi isso que aquela consulta mudou. Ela jamais poderia mudar o que tinha que acontecer, mas ela mudou muito a maneira com a qual eu me relacionei a essa tristeza profunda que eu naveguei naquelas épocas, assim. E o interessante é que nessa consulta também apareceram outras várias coisas relacionadas a trabalho. Então, que eu iria ter mais visibilidade, que eu me pusesse mais visível, que eu tivesse mais exposta para que as pessoas conhecessem meu trabalho e tal. E tudo que dependia de mim, que era trabalhar mais, aparecer mais, foi feito. E eu colhi muitos, muitos frutos disso. Alguns doces, outros nem tanto, mas isso é da vida, né, gente? A gente não tá aqui só pra chupar manga doce, né? Eu acho que tem tempo de todos esses frutos. E o interessante é que a vida também nunca entrega uma coisa de cada vez, né? Ela joga tudo pra cima da gente. E a gente vai vivendo. E enquanto tem uma parte da gente que vai colher, a outra parte vai perder. Enquanto tem projetos nascendo, tem outros que vão se findar, enfim. Que a gente também pode celebrar uma conquista enquanto a gente está vivendo uma ausência. E compreender isso me ajudou a passar melhor por essas estações, né? Que a astrologia te mostra, por esses tempos que você vai passar. Que tem tempo de colher, tem tempo de cultivar, tem tempo de plantar e tem tempo de perder. As pessoas costumam sempre falar, né, que acreditar em destino é uma desculpa para você cruzar os braços, porque se tudo tivesse escrito, então nada dependeria de nós, né? Mas a minha experiência foi bem diferente, assim, porque a astrologia me ensinou que existem coisas sobre as quais eu posso agir e existem outras coisas sobre as quais eu jamais terei qualquer poder. Eu não podia mudar, por exemplo, a morte do meu amigo, mas eu podia escolher como atravessar aquele luto. Eu podia carregar uma culpa ou podia simplesmente aceitar o que era o fato, gente, que era que existem coisas sobre as quais a gente não tem nenhuma diligência.
e que a gente tem que aceitar isso. E quando eu falo em aceitar, não tô falando em concordar e nem em gostar não, eu tô falando em reconhecer a realidade como ela é. E a partir desse reconhecimento, viver da maneira mais digna que a gente puder. E aí é por isso que eu sempre volto pra astrologia, porque apesar dela não te dar todas as respostas, ela te ajuda a reconhecer teus tempos e tem momentos que é pra chorar e pra lamentar e a gente ficar remoendo e se lamentando é, sei lá, esgarçar esse sofrimento e a tristeza eu não podia evitar, mas a culpa e esse remorso de ficar remoendo aquilo que eu podia, eu não podia. Tem coisas que a gente não pode, simplesmente. E, cara, existe uma paz gigantesca quando a gente entende, assim, de verdade, do fundo do coração, que a gente não tem como controlar nem o nosso destino, nem o do outro. A gente só pode escolher como atravessar aquilo que nos atravessa. O céu definitivamente não poupa a gente da travessia, mas hoje eu posso dizer com a mais absoluta certeza que ele pode ensinar a gente a atravessá-la.